Hoje a gente tem a abertura do nosso Fórum Ortega Global. Não sabemos ainda se será esse a denominação do Fórum Ortega. Tudo aqui hoje será uma primeira conversa, uma primeira rodada. Portanto, daqui nós vamos pensar juntos, desenhar um plano de trabalho, um plano de ação, para dar continuidade, né, às questões todas que foram trabalhadas nos 2 dias do Congresso. Dentro do nosso planejamento está a publicação, né, de um livro, de uma revista, enfim, a gente vai ver o melhor formato, e o registro audiovisual também dos 2 dias, e estamos aqui fazendo todo o registro audiovisual desse primeiro fórum. Eu combinei um pouco com o Inácio para a gente ter como marcos os centenários das obras que serão destacadas em 2027, 2028, 2029, 2030. São uma sequência de obras. Depois o Inácio fala como que está sendo pensado os centenários das obras. Começa com o Espírito das Letras, Missão da Universidade, e culmina com a Rebelião das Massas. Eu vou passar a palavra para o representante oficial, coordenador da Cátedra Ortega y Gasset. Por favor. Buenos días, muchísimas gracias, José Pablo, por la invitación y por la hospitalidad, ¿no? Por la hospitalidad de la que ayer hablaba. Nuestra idea es, cuando se creó la cátedra Ortega, que ahora contaré un poquito la historia y cuál es nuestra vocación, cuál es nuestra misión, nuestro propósito, sobre todo nace con una vocación de sinergia, de unirnos, de crear alianzas, ¿no? En esa tarea también de trabajar, de difundir la filosofía de Ortega, y no solo de Ortega su contexto, Ortega y su escuela, y lo que es también el espíritu de Ortega, por decirlo así, de esa manera. Así que encantado de estar aquí, encantado de participar y colaborar y formar parte de esta red, ¿no? Y constituirla. Ya veremos cómo lo hacemos y cómo la vamos construyendo. Bien, presentando rápidamente lo que es la Cátedra Internacional José Ortega y Gasset. Es una cátedra afincada en una universidad, afincada en la UNED. La UNED es una universidad de educación a distancia. Somos enormes, es la universidad mayor de España, y no únicamente de España, sino que tiene centros asociados en todo el mundo. Ahí os decía ayer, hay un centro asociado aquí en Sao Paulo. En diferentes países de Europa, aquí de América, tenemos centros asociados. América del Norte, América del Sur, Centroamérica, es decir, en muchos sitios. Por tanto, lo digo de esa manera, insisto en esto, porque tenemos detrás una institución, entre comillas, fuerte, internacional, creadora de redes, de alguna manera. Entonces, en eso vamos a insistir. Para crear la cátedra contamos con la ayuda, con la fuerza también de una fundación, que es la Fundación Sicómoro, que ha invertido, que apuesta por la filosofía, por la reflexión, y de ahí nace la cátedra. Nace la cátedra en el año 24. Vamos a cumplir ya el 3er año de cátedra. Vamos a pasar enseguida, a finales de este año, a lo que podríamos llamar, dicho orteguianamente, una segunda navegación de la cátedra. Básicamente es como tal institución académica. Contamos con esos 3 pilares que ayer también comentaba, de docencia, de investigación y luego también de transferencia. En cuanto a la docencia quizá hemos insistido hasta ahora en curso de formación permanente, curso general sobre la filosofía de Ortega y la filosofía de la Escuela de Madrid, y Ortega y la filosofía contemporánea, la fenomenología, la hermenéutica. Tenemos varios cursos de formación abiertos durante todos los años. Luego también tenemos la idea, la vocación, el proyecto, y eso es algo que estamos también ahora pensando, intentando elaborar, la creación de un máster, de un estudio quizá reglado sobre la filosofía de Ortega, en este contexto que os estoy comentando.
Y luego también, aprovechando la fuerza en este marco, en este nivel de docencia de lo que es la UNED, llevamos a cabo muchos cursos de extensión, lo que llamamos cursos de extensión. Entonces nos movemos a centros asociados distintos donde trabajamos, presentamos a Ortega y temas orteguianos. Estuvimos, en primer lugar, en Lisboa, donde presentamos la cátedra, una presentación internacional que hicimos bastante bien acogida y con buen éxito. Y luego también estuvimos en París y dentro de unos meses vamos a estar en Berlín, en el centro asociado, presentando también la cátedra y estos temas. Y luego también vais viendo ahí la web de lo que es la cátedra. Y luego también le damos mucha importancia a ese trabajo que hacemos de manera continua, mes a mes, casi semana a semana, lo que llamamos el seminario de investigación orteguiano como tal. Es decir, donde lo que hacemos es reunirnos a propósito de textos y de temas. Donde nos reunimos presencialmente en Madrid, pero también online, abierto pues a todo el mundo. Tenemos participantes de Argentina, hay brasileiros, hay también italianos, franceses, es decir, abierto internacionalmente, y estáis ya invitados a ello, ¿no? Es decir, el próximo curso vamos a proponer temas y enseguida pues vamos a lanzar también una llamada también a la participación, ¿no? De manera también libre. Si alguien quiere presentar algún tema, vamos siempre abierto también a ello. Sí, y luego ya, para concluir, nos interesa mucho ese nivel que también decía ayer de transferencia, de llevarlo, de tener a Ortega vivo, a tener la Escuela de Madrid vivo. Nuestra idea, nuestro proyecto es lanzar varias colecciones, publicaciones en torno a la filosofía de Ortega y su escuela, y recuperar, en la manera que se pueda, la Escuela de Madrid. Tenemos una línea editorial con una editorial que es Cinca, donde tenemos un proyecto de ir publicando textos fundamentales de la Escuela de Madrid. El primero, que es Conocimiento, de Ortega, y luego hemos seguido con Rodríguez Huescar, con Rosa Chacel, tenéis ahí los libros. Luego ya quizá un poquito más despacio os lo presentamos. Esa es la tarea de la cátedra, así nace la cátedra, con vocación de crear red. Qué mejor que aquí en este momento presentar la cátedra de esta manera. Así que muchísimas gracias. Gostaria de passar a palavra para Inácio Blanco, vai apresentar o projeto de rede, de estruturação desse fórum a partir do Centro de Estudos Orteguianos e Fundação Ortega Maranhão. Buenos días a todos. Gracias, José Paulo, por organizar este fórum para concluir estos intensos 3 días que hemos compartido aquí en Sao Paulo. Bueno, en la Fundación Ortega Marañón hay varios centros, y uno de ellos es el Centro de Estudios Orteguianos, cuya misión es promover el legado de Ortega y Gasset. Yo estoy al frente de ese centro desde mediados de 2024 y lo que tenemos es una hoja de ruta de actividades que nos van a llevar de momento hasta final de 2027, gracias a un proyecto de investigación que tenemos financiado por la Comunidad de Madrid, que se llama o se titula Proyecto Interdisciplinar de Innovación Tecnológica aplicada a la investigación, la difusión y la transformación digital del legado de José Ortega y Gasset. Lo que nos proponemos en esta primera etapa del proyecto es justamente lo que reza en el título de este proyecto: abordar una transformación digital de las estructuras del Centro de Estudios Orteguianos, que existe desde hace 25 años y es un centro de excelencia de investigación con 4 directores que ha habido antes de mí, y lo que estamos haciendo es pues tratar de establecer unas estructuras digitales que nos permita lo que ayer mencionábamos con estos 3 propósitos, de hacer un centro más internacional, más intergeneracional y desde luego con vocación interdisciplinar. Estaba pensando si podía o no exhibir el portal Ortega Global. Estaba mirando la dimensión del cable, por si el cable de internet llegaba aquí a mi ordenador. Pero bueno, tal vez lo haré en otro momento de la mañana, si es posible. Lo digo porque el portal Ortega Global, que es el modo en el que nosotros denominamos de un modo sintético a este proyecto, que tiene este título tan largo, incluye varias herramientas, como en algún momento de la tarde mencioné ayer.
ayer. Y esas herramientas sí que pueden servirnos para darle forma, para sustentar la red internacional, y dentro de la red internacional de investigadores sobre José Ortega y Gasset, la red brasileña orteguiana, que es el Atlas Orteguiano. Ahí veremos en el Atlas Orteguianos cómo vamos a disponer de un mapa mundi donde podremos identificar en diferentes regiones geográficas la presencia de Ortega, bien sea por la traducción de su propia obra, por la presencia del propio Ortega porque viajó a esos lugares a impartir conferencias o cualquier otro motivo que esté vinculado con su obra, y también para identificar la comunidad de investigadores que esté presente en esos lugares. Por ejemplo, el Instituto Filósofos Innovadores en Sao Paulo podría ser un ejemplo, o la Fundación Gilberto Freire, con la que espero que hagamos un convenio de colaboración, y donde también hay estudiosos de la obra de Ortega como Ulises y Eduardo, ¿no? Bueno, son ejemplos de cómo en ese atlas podemos dejar un vestigio de la presencia de Ortega por medio de, insisto, la presencia de Ortega en el mundo, donde existen personas o grupos trabajando sobre la obra de Ortega y otros elementos propios de su propia biografía, de su propia obra. El Centro de Estudios Orteguianos promueve también desde hace 25 años la revista de estudios orteguianos, cuya digitalización estamos ya acometiéndola. Se ha digitalizado ya 3/4 partes de la colección. Son 51 números los que están publicados hasta este momento. Era una revista que se editaba en papel y por suscripción, es decir, un producto del siglo XX, y lo que hemos hecho ha sido abordar la transformación digital de la revista, digitalizándola y poniéndola en abierto en una plataforma OJS de Open Journal System. Como bien sabéis, es el sistema más habitual de difusión de revistas científicas. Insisto, ya se puede consultar online desde la propia página de la revista de estudios orteguianos toda la colección, desde el último número que está publicado hacia el más antiguo. Digo de memoria, creo que vamos en torno al número 20, creo que está cargado ya, hay más de 30 números cargados. Obviamente a todos los contenidos se les asigna un DOI, lo cual significa que eso tiene una mayor difusión y es más fácil de localizar con los metadatos a través de cualquier buscador científico o genérico en la red. También les daré una buena noticia que tiene que ver con la difusión del contenido de lo que hacemos en la Fundación Ortega Marañón, y es la digitalización en altísima calidad y puesta en abierto de la primera época de la revista de Occidente, 1923-1936, que es la conocida como época dorada de la revista de Occidente. Si ustedes acceden a la página web de la Fundación Ortega Marañón, dentro de la pestaña de Revista de Occidente verán una pestaña, un botón que se titula Archivo, y ahí podrán acceder, insisto, en abierto y gratuitamente a todos los contenidos de la primera época de la revista, y podrán buscar por autor y por número. Si desean ver un número completo, lo pueden descargar completo el número, o bien buscar, no sé, las contribuciones de Einstein, por ejemplo, que hay 4 artículos de Einstein, creo que hay publicados, o 2, no me acuerdo muy bien, o Kafka, en fin. Y está disponible también, lo cual es, pues yo creo que también un buen elemento de difusión de lo que supuso aquella revista en aquel momento. Creo que la consolidación de la red, querido José Paulo, también debe sustentarse en encuentros de este tipo. Muchos tendrán que ser online por razones obvias, ¿no?, de distancia, pero en la medida de lo posible hagamos todos un esfuerzo por encontrarnos en persona. Sé que no vamos a poder estar todos en todos los encuentros, pero nuestra idea, al menos la de José Paulo y la de mí, cuando hablamos antes de la puesta en marcha de este congreso, es que cada 2 años hagamos un encuentro hispano-brasileiro. No sabemos si Madrid, Sao Paulo, o pasando por Lisboa también. Pueden ser otras ciudades también de Brasil, igual que otras de España. Y el caso es que este congreso se convierta en el punto de partida de mirando a futuro, de una relación que cada 2 años. Tampoco creo que podamos hacer un congreso de este tipo todos los años. No es necesario, no, porque nos vamos a cansar. Pero cada 2 años yo creo que sí se puede abordar un encuentro de este tipo, donde sobre todo los nuevos investigadores que
se van incorporando. No quiero decir rango de edad, porque puede haber nuevos investigadores de cualquier edad. Você vai para a Bienal do Ortega? ¿Cómo? Você vai para a Bienal do Ortega? Para la Bienal, efectivamente, la Bienal orteguiana. La Bienal orteguiana. Y, entonces, creo que esto puede ser si consiguiéramos institucionalizarlo, podría ser una buena forma de mantenernos en contacto, de preparar durante los 2 años de intervalo, preparar el siguiente encuentro, saber en qué está trabajando cada uno. Eso, en cierta forma, animaría a la propia comunidad, porque uno ya sabe que dentro de 2 años habrá un congreso en Brasil o en España, y ya prepara algún trabajo para entonces con suficiente tiempo. En fin, creo que puede ser una idea interesante. Nosotros promovemos también, estáis todos invitados, los investigadores brasileños más jóvenes, al encuentro de jóvenes orteguianos. Esto es una iniciativa que se promueve desde el Centro de Estudios Orteguianos. Vamos a celebrar el 4º encuentro. El primero fue en 2016, el segundo en 2019, el tercero en 2024, y ahora vamos a celebrar, también queremos darle una cadencia bienal, el 4º encuentro de jóvenes investigadores sobre José Ortega y Gasset. Consideramos, esto sí que es generacional, de 40 hacia abajo. Y se trata de un encuentro en el que hablan los jóvenes, precisamente. Es decir, se trata de darle voz a los que están o bien iniciando sus carreras académicas, sus tesis doctorales o sus propias carreras académicas, personas en torno a 25, 30 años tal vez, que están iniciando sus carreras o justo acaban de empezar sus puestos de profesores, y que dialoguen entre ellos y que podamos escucharlos y saber en qué están trabajando y cómo están recibiendo, de acuerdo con su sensibilidad vital, la obra de Ortega. En 2027 queremos hacer un congreso internacional sobre Ortega y la generación del 27, que es la conocida como generación de los poetas, como bien conocéis. Probablemente, o con total seguridad, sí, probablemente Margarita Garbisu, que es COIPE, junto con Esmeralda del grupo de la Complutense, preparen un congreso internacional sobre Ortega y la generación del 27 en 2027 en Madrid, al que estáis todos convocados. Y desde luego, y termino, la actividad que más esfuerzo, porque hasta aquí son ya cosas que están más o menos planificadas y asentadas en un plan de actividades, pero lo que sí que vamos a poner en marcha ya mismo, a la vuelta del verano, en otoño, es el centenario de la Rebelión de las Masas. La Rebelión de las Masas, como bien sabéis, se celebra el centenario en 2030, y eso va a ser un acontecimiento internacional que va a trascender a la propia Fundación Ortega, y esto, en todos los lugares celebraréis. Ahora miro a Jefferson, estoy seguro de que en todos los lugares haréis algo conmemorativo de ese ensayo imprescindible para comprender el siglo XX y la crisis de sociedad de masas. Querríamos hacer una buena celebración de ese ensayo. Estamos diseñando de momento qué actividades podemos hacer, pero desde luego tiene que ser basándonos en la experiencia de lo que ha sido el centenario de la deshumanización del arte el año pasado. Tiene que ser un centenario abierto abierto a todo el mundo. Es decir, no puede ser solamente encuentros académicos y de orteguianos, sino que tenemos que conseguir que el ensayo, aprovechando su centenario, que este ensayo tenga mayor alcance social, sea leído por más personas de diferentes ámbitos, de la política, de la sociología, del mundo académico sin duda, pero del arte también, o de cualquier ámbito, del periodismo sin duda, y crear espacios para que puedan dialogar estas personas, que no necesariamente tienen que ser ni de filosofía ni orteguianos, sino que pueden ser de cualquier ámbito. Así lo hicimos con la deshumanización del arte, con un plan de más de 30 actividades, y creo que fue un absoluto éxito, porque es muy enriquecedor para los orteguianos escuchar a gente que no es orteguiana leer a Ortega. Como personas que no necesariamente llevan años trabajando en Ortega
leen a Ortega, y eso para nosotros yo creo que nos revitaliza y creo que amplía y ensancha nuestras aproximaciones y nuestras interpretaciones hermenéuticas, ¿no?, de la obra de Ortega. Así que esto será el centenario del año 30. Como bien sabéis, La Rebelión empezó a publicarse por artículos de periódico en el año 1927, con lo cual queremos anticiparnos al centenario y que se vaya preparando el año 30 de esta forma. Y por supuesto estáis todos convocados a participar de estas actividades. Nós somos uma instituição criada, motivada sobretudo pelos estudos orteguianos, nos últimos 2003 até 2006, até esse ano. Então nós estamos trabalhando essa perspectiva dos estudos orteguianos, não mais organicamente, né? Não mais do que 3 anos. Só que os estudos orteguianos, ele nasceu, ele brotou de um programa anterior que nós já desenvolvemos desde 2018, chamado Programa Filósofos Inovadores. A ideia do nosso programa, que foi criado e agenciado no âmbito da Cidade Futura. Cidade Futura é uma instituição voltada para a inovação em filosofia, educação e pesquisa. E nós temos uma pequena editora também. E é uma instituição privada, não é uma instituição nem sem fins lucrativos, mas também não é uma empresa e não é uma instituição pública. Desde a criação da Cidade Futura, em 1998, ou seja, vamos completar 30 anos, a nossa instituição nasceu motivada por um projeto geracional. Na época, o encontro de 2 gerações, a geração de 68 e a geração de 98. Então, no DNA da Cidade Futura está um projeto intergeracional, e entre os fundadores, Ogária Matos, que é amiga minha, estava ela e mais 100 intelectuais e líderes e pensadores, educadores brasileiros, que nos encontramos na Universidade Federal, onde eu era professor na época, e a gente lançou o nosso projeto, que nós chamamos carinhosamente dos Encontros de Maio, das gerações que brotaram das lutas e das transformações culturais, morais, políticas de 68, até o balanço, o primeiro grande balanço geracional. De tal forma que quando nós começamos a desenhar a constelação dos filósofos inovadores, nós nos sentimos muito desafiados. Quem entraria nessa constelação de inovadores em filosofia, em educação e em pesquisa? E nós tivemos uma feliz escolha de eleger no início alguns filósofos: Peter Sloterdijk, Willem Flusser, Ortega y Gasset, Maria Zambrano. Elegemos uns 20, mais ou menos, filósofos inovadores, entre poetas e pensadores e escritores. Paulo Freire, estão aí? Então tá. E foi assim incrível, porque eu que já tinha passado pela filosofia francesa, filosofia alemã, aqui no Brasil, estudando muitos autores brasileiros, e não é que o Ortega tornou-se o filósofo âncora, foi a nossa ancoragem do próprio programa dos inovadores. E daí essa migração entre a Cidade Futura, que foi o criador do programa Filósofos Inovadores, e o programa e o Instituto Filósofos Inovadores, para coordenar, para desenvolver nossa rede de estudos Ortega y Gasset. Nossa ideia inicial dos estudos orteguianos foi semeada em Santa Catarina, com um pequeno grupo de estudos. A Regina faz parte, o Eugênio, depois foram ingressando novos integrantes, e
E aí começamos a mapear os orteguianos do Brasil. E aí a gente foi, e aí nos encontramos, começamos a encontrar o Arno, né, o Celso Laffer, o Cujaves, que é aqui em São Paulo, Ulisses, a Norma, enfim, nós começamos, e alguns nem eram orteguianos, mas tinham interesse, eu sabia, e aí a gente criou um programa de conversação em filosofia. Você estuda quem? Nietzsche? Vamos fazer uma conversa entre o perspectivismo nietzschiano e o perspectivismo orteguiano. E a gente criou um método a Ogária não é originalmente onde ela apresentou uma comunicação muito feliz, Proust e Ortega, né? Interessante isso, mas o Ortega entrou no diálogo com Walter Benjamin, com Proust, e eu acho que essa é a forma, talvez seja a forma brasileira que a gente está encontrando de fazer as nossas conversações. E aí mais, o Gilberto Freire, Gilberto Cujaves, que tem Paulo Freire, tem um monte de outros autores, pensadores, que pode criar esse diálogo. Eu vou encerrar. Nós temos alguns princípios. Não temos financiamento público, não usamos Lei Rouanet. A nossa visão de mercado é muito exótica, no sentido, a gente não faz para vender, não faz para promover, não realizamos eventos, mas inventos, eu sempre brinco, a gente inventa, mas os eventistas dos últimos dias não florescerão na cidade futura. Você sabe que o clima e o campus acadêmicos tem gente formidável, pessoas sensacionais, admiráveis, mas tem muita pirataria, tem muito oportunismo. A gente é bem vacinado com quem como é que é? Quem navega acima das obras dos outros, né? E aí quer, de alguma forma, tem uma grande ideia aqui, um grande trabalho, uma grande pesquisa, aí chega o mais esperto do mercado que quer crescer rapidamente, pega aquelas ideias e bota no mercado para vender. A gente vai criar um código de produção intelectual, de produção artística, de produção de conteúdos, para a gente, né, não entrar na lógica do mercado, que é a lógica das próprias ONGs. Por isso que a gente tem uma certa resistência. Aqui no Brasil, as organizações sem fins lucrativos são as que mais estão dando problema para o mundo brasileiro, porque aí tem tem instituições privadas, bancos, empresas, partidos políticos, igrejas que usam das ONGs para daí fazem um tipo de testemunho, de missão, mas, na verdade, as finalidades são outras. Então, eu escrevi um livro que já está esgotado, chamado Ethos das ONGs. Por isso, esse livro ele nasceu de dentro da ECO 92, da história das ONGs brasileiras. O Celso Laffer, que é um amigo de muitos anos, nós fizemos aqui uma conferência internacional e, pela primeira vez, se discutiu qual é a ética do terceiro setor, do setor sem fins lucrativos. E o ethos das ONGs justamente é uma discussão nunca feita nem pela esquerda e nem pela direita no Brasil, porque eles não estão muito preocupados com a questão da ética, né? E eu quero enfatizar essa questão da ética, porque infelizmente, ontem o Jefferson enfatizou, nós estamos vivendo uma crise de legitimidade, uma crise de autoridade, uma crise moral seríssima. Às vezes eu penso assim, a gente tem de começar esse processo de ensimesmamento, mas como que os nossos jovens e crianças estão se ensimesmando? De repente, essa coisa de sair do espaço público e ir para a vida privada, como que é essa questão da privatização da vida,
que no fundo pode ser uma grande armadilha para um projeto de república democrática e fraternal. Pode ser, pode ser. O Flusser nos alerta sobre isso, sobre o fim das fronteiras entre o público e o privado. O Castoriadis falava do projeto autonomia e que não pode ser apenas um projeto de autonomia coletiva, mas também individual. A responsabilidade pública também é uma responsabilidade individual. Então, esse programa nosso é que nos leva e nos aproxima de vocês. Queria, assim, depois eu apresento melhor a nossa equipe, mas, assim, nós temos um caminho desafiador nos próximos 5 anos, né? 3 a 5 anos, para estruturar uma rede que tenha continuidade, que tenha vida longa, que tenha uma vida futura, que seja um projeto diferenciado, né? Autêntico, autônomo, ético e, sobretudo, um projeto que a gente promova, de novo, o encontro de filos e poiese, filosofia e sofia, para não separar isso, entende? Né? Resgatando a tese do amor intelectual de Spinoza, que eu acho que esse é o programa orteguiano, e por isso que eu me tornei orteguiano, porque é o filósofo que ajuda-nos, né, a ter uma visão integral de novo e não tão fragmentada, tão... Como é que é a expressão que o Jefferson usou ontem, que é informal? Nós estamos sendo, né, essa hiperinformalidade, né, que quebra as vértebras institucionais de tudo que a gente faz, e a gente começa a fazer uma coisa linda e, de repente, isso é levado para outro caminho e a gente não tem continuidade. E o que acontece? Frustração, desânimo, gente que chega de ser cidadão, vou cuidar da minha vida, não quero mais participar de nenhum projeto coletivo. E aí eu tenho uma história pessoal, eu tenho um testemunho, não vai ser agora, mas eu darei, né, oportunamente, quando eu estiver mais ou menos na idade do Mujica, ali com 90 anos, daí eu vou dar o meu testemunho, né, sobre esses 50 anos de luta para a gente ter um projeto decente de democracia, vigorosa e sustentável no nosso país. Por isso que nós estamos na rede, com vocês. É sério, tá? Eu sou bem exigente nessa parte. Vamos fazer uma coisa realmente nova, para inovar em filosofia e aproximar a inteligência da estima do amor intelectual. Obrigado, gente. Vou falar em português. Eu sou Fernanda Paiva Guimarães, eu sou superintendente da Casa Museu Ema Clabin, fui convidada pelo José Paulo faz pouco tempo que a gente se conhece. Queria muito poder comentar várias ideias e muitas informações às quais eu fui exposta nesse curto período de tempo, que me animam muito, e eu espero que a Casa Museu Ema Clabin seja uma parceira da rede. Soy Noé Espósito, soy coordinador de la Cátedra Internacional Ortega y Gasset y soy profesor en el Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política de la UNED, y bueno, también formo parte del proyecto Ortega Global, y es un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras. Pues yo soy Esmeralda Balaguer, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. También formo parte del proyecto de Ortega Global y pues encantada de seguir un día más aquí hoy. Bueno, soy Astrid Wagner, investigadora científica del Instituto de Filosofía del CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Pues es una organización, la mayor institución de investigación en España. Y bueno, soy vicedirectora de este instituto, formo parte del proyecto global, estoy vinculada también a la Fundación Ortega Marañón y es un placer formar parte de esta nueva red de investigación. Hola, yo me llamo David Zamezcua, soy profesor de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Filología, y también estoy vinculado evidentemente a este proyecto de Ortega Global a través de las IPs del proyecto Esmeralda y Margarita. Y bueno, pues igualmente pues estoy muy contento de estar aquí, muy agradecido por la hospitalidad y por formar parte de este foro tan maravilloso de encuentro de ideas y en torno a Ortega.
Gracias. Mi nombre es Roberto Aras, yo soy el presidente de la Fundación Ortega y Gasset de Argentina. Además, soy decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina. También, como se ha expresado ya, mi agradecimiento a todos los organizadores, que este contacto personal es tan positivo, a quienes compartimos ideas y valores en torno a la filosofía de Ortega. Vuelvo a reiterar, en el 28 los espero a todos para celebrar la segunda visita de Ortega que hace a nuestro país y que es la segunda visita que hace a América, así que es realmente, me parece una fecha que hay que señalar y hay que festejar. Bom, em vista disso, o Instituto Filósofos Inovadores, né, vai propor, eu vou apresentar em nome do Instituto, mas que envolve a participação do Celso, mas como tem uma institucionalidade, eu e a Fernanda combinamos, num primeiro momento, constituir, antes de fazer, que a minha ideia original era montar o acervo do Gilberto de Mello Kujawski num cantinho da casa, em vista que este ano que passou, né, o tema era as memórias de São Paulo. Então eu achei bem adequado dispor. Ali eu tenho uma partezinha do acervo que o Renato Kujawski pediu para eu apresentar para vocês, só que eu vou apresentar à tarde lá na casa, dos escritos originais, dos manuscritos todos do Kujawski. É um trabalho importantíssimo de memória de um escritor, de um intelectual de São Paulo, muito importante, sobretudo na história do pensamento filosófico de Ortega y Gasset, mas pouco conhecido em São Paulo. É uma situação que acho que é característico em outros estados e com outros grandes pensadores, né? Que não são mediáticos, né? Exceto os midiáticos, são rapidamente conhecidos e se tornam influencers. Né? Em vista disso, Fernanda, eu só quero anunciar aqui, eu estou preparando um projeto de uma mostra e a criação de um grupo de estudos Ortega y Gasset, Gilberto Freire e Gilberto Kujawski. Dentro desse projeto de criação de um núcleo, o que eu idealizei é fazer uma exposição, uma mostra chamada Gilbertos. Então, terá toda uma identidade dos Gilbertos, que vai fazer a conversa, o encontro de Gilberto e Gilberto. Eu tenho aqui alguns textos que provam esse encontro desses dois Gilbertos, o Kujawski e o Freire. E, junto com esse grupo de estudo, eu estou apresentando um texto que eu tenho, que me inspirou, e quem me inspirou um pouco foi a casa, mas a casa, eu escrevi o texto depois que eu fui fazer a visita. Filosofia feita em casa, somente o necessário é impossível. Esse vai ser o texto de apresentação desse projeto de estudos orteguianos numa perspectiva da casa para a cidade. Eu vivi a minha vida trabalhando da cidade para casa, né? E eu vou fazer um trabalho agora de, a partir da casa, fazer esse encontro. E aí, nesse sentido, Gilberto Freire é a luva e o corpo, né? O espírito e o coração, porque ele fez uma filosofia em diálogo com Ortega e com os projetos projetos mais culturais e geopolíticos e de ambientais, com esta relação de uma filosofia para dentro de casa, para a intimidade. E toda a perspectiva freiriana é esta. E o Kujawski faz o oposto, ele sempre foi um orteguiano, quer dizer, a cátedra dele era o jornal, era a tribuna, entende? Ele fez o caminho diferente, né? Escrevia, e eu acho que vai ser um encontro bom entre a intimidade e a publicidade, né? Vamos ver o que vai dar esse trabalho que eu vou apresentar para o núcleo, né, do grupo de estudo, e
alguns de vocês já estão convidados para integrar esse grupo, para a gente formatar uma linha de pesquisa e desenvolvimento em parceria com a Fundação. Finalmente, depois eu passo a palavra para Inácio. Nós preparamos para apresentar à Fundação Ortega e aos demais parceiros da nossa rede um programa chamado Gerações Orteguianas no Brasil. Esse projeto, a gente não sabe se vai ser exatamente esse nome, mas o mais importante são as sessões que compõem esse nosso projeto. O objetivo é de preparar o pensamento, a recepção, a criação da rede, o acompanhamento das obras centenárias do Ortega. E nós elegemos 5 iniciativas. E talvez, e aí é aberta o convite para todos vocês, nos acompanharem numa ação que seria o Mapa das Gerações, que está sendo coordenado pelo professor Eugênio, o projeto Kujawski, que eu estou coordenando, a orientação e informação de leitores profissionais e pesquisadores, que a professora Regina está assumindo e vai coordenar essa iniciativa junto com uma equipe. Todos nós trabalharemos num grupo de investigadores. A Biblioteca Ortega HC, que aí envolve outras bibliotecas, já estamos em conversação para montar, para termos aqui as obras completas, as publicações. Vamos montar uma seção da biblioteca aqui em São Paulo, porque daí é uma forma de aproximarmos com os novos leitores, pesquisadores, nós vamos ter de montar. E nós temos um trabalho sobre o legado, e a comunicação, como que nós vamos preparar a nossa comunicação para as atuais e para as futuras gerações. Então, eu só vou fazer esse destaque e não vou poder apresentar com detalhes. Se for o caso, eu apresento melhor lá à tarde. E só destacar que entre o primeiro texto que eu selecionei para esse grupo de trabalho é um ensaio de Gilberto de Mello Kujawski, intitulado Gilberto Freire e seu projeto de escritor. É um texto inédito, e nós não temos autorização ainda, e vamos ver se a gente formaliza agora junto com o projeto, que vai ser apresentado hoje à tarde também nesse esforço que nós vamos fazer. Gilberto Freire e seu projeto. É um texto magnífico, que vai sair num livro a ser ou não publicado, chamado Memorial dos Sábios Chinês. É o livro póstumo de Gilberto Kujawski, que a Cidade Futura está mediando para publicação em breve. Então, com isso, eu passarei a palavra para o autor de Chaves de Pensamento, Pensar Nuestro Tiempo desde com Ortega y Gasset, do Inácio Blanco, que nos compartilhou um dos seus ensaios apresentando a obra do Ortega. Nós gostaríamos de pedir autorização para traduzir e publicar, incluir no nosso... porque é um texto importante para as pessoas poderem conhecer um pouco melhor o conjunto da obra de Ortega. E eu gostaria que o Inácio, então, a partir desse trabalho da Fundação Ortega y Gasset, pudéssemos, então, selar esse nosso plano de ação para os próximos 3 anos, que é o tempo dos nossos mandatos, Você no Centro de Estudos Orteguianos e eu no Instituto Filósofos Inovadores. Es lo que en tu agenda habías nombrado en el punto número 1 como Ortega Global, pero tenía interés, aunque no es todavía público, que tuvieseis una visión del portal y de las herramientas que va a haber en el portal.
El portal Ortega Global es una herramienta en desarrollo, tiene un diseño y una estructura, pero eso requiere la mano de muchísimas personas, porque alimentar ese portal va a requerir del trabajo de muchas personas. En concreto, en lo que se refiere a la red internacional, ayer le decía a Eduardo, cuando hablaba con él, que me parece que Brasil, la red brasileña de investigadores sobre Ortega y Gasset, se puede convertir eventualmente en un ejemplo para otras regiones, otros lugares, porque no estoy seguro de encontrar un José Paulo Teixeira en todos los países. Tampoco es una especie tan frecuente, un hombre con tu impulso y tu generosidad y el equipo que te rodea. Ojalá en todos los países encontráramos personas con esta conciencia de la innovación y de la transmisión de los legados de estos autores que acabas de mencionar. Los buscaremos. Es posible que consigamos reunir a un grupo de personas que compartan este entusiasmo que tú y yo hemos compartido desde el primer día. En la medida en que la exposición de Eugenio, cuando ya expuso las generaciones orteguianas en su presentación de ayer, yo creo que ese contenido tenemos que ser capaces de darle forma en el Atlas orteguiano. Es decir, porque de lo que se trata con el Atlas orteguiano es de que haya un recurso que es ilimitado y que en cada país o en cada región o en cada contexto se podrá profundizar hasta el infinito, todo lo que haya. Y en la medida en que lo tenéis bastante avanzado y trabajado, eso tendríamos que ser capaces de convertirlo en contenido para el Atlas. Claro, y ya hemos creado en Brasil una etiqueta al Instituto de Filósofos Innovadores, y ahí está el enlace a vuestra propia sitio web. A eso podemos también, ¿no? Los hipervínculos pueden conectar a diferentes núcleos de esta comunidad de investigadores, pero claro, no sé si en todos los lugares vamos a encontrar ese desarrollo y ese interés con el que vosotros estáis sistematizando la presencia de Ortega en Brasil. Lo vamos a buscar. Me han contactado ya también de Colombia, de Venezuela. Curiosamente son lugares en los que no sabemos tanto, porque sabemos bastante de México, por supuesto de Argentina, de Chile, de Puerto Rico. Hay lugares en los que está, hablando solamente del continente americano, me refiero. Hay lugares en los que tenemos bastante acervo y sabemos más o menos bien lo que ha ocurrido y lo que hay, pero hay otros lugares en los que sabemos menos. Y ahí es donde tendremos que probablemente propiciar las vocaciones de investigadores que quieran sumarse a este proyecto. Insisto, José Paulo, creo que como estamos trabajando de un modo tan estrecho, creo que Brasil se puede convertir en un modelo de cómo un nodo de la red puede contribuir a la red internacional. Y vamos a poner esos pasos. Sin duda, la cátedra ya pertenece al proyecto Ortega Global, aunque es una entidad académica, como has puesto Tomás esta mañana, con identidad propia y autónoma, pero está totalmente vinculada al proyecto de investigación. Tomás es IP de uno de los grupos del proyecto Ortega Global y trabajamos en absoluta armonía y colaboración. Ao mesmo tempo que nós constituiríamos uma rede orgânica, planejada, estruturada, também haverá essas parcerias de universidades ou de projetos integrados a essa rede e com conexão direta com a fundação e com a cátedra, enfim, porque a ideia é não criar uma rede de representação. Eu imagino. Não se trata de ter uma rede e tenha representantes dessa rede. A ideia é que cada núcleo tenha viva participação e participação responsável, autoral, pessoal e também conjunta nas suas respectivas instituições. E administrar bem o nosso
os nossos laços com as instituições de pesquisa e de cultura e de educação no Brasil, sem nos engessarmos nas políticas de estados, mas também sem cairmos numa via privatizante ou ideológica ou doutrinária, e que seja uma rede aberta, plural, que nós tenhamos, então, na rede, espaços de conversação em filosofia, de diálogos, de aprendizagem e de invenções, de criações. Eu penso assim. Es imposible que personas como nosotros, los que estamos aquí reunidos, hagamos una red rígida o endogámica o cerrada. Es decir, yo creo que compartimos el espíritu de que la red tiene que ser un instrumento que facilite y que abra y establezca conexiones. Luego vamos a intentar que sea una red que funcione, que sea dinámica y que sea flexible, porque si es demasiado rígida nos va a impedir el movimiento. Cómo dentro de cada región se establezca la propia red, yo creo que ahí hace falta autonomía y espontaneidad e innovación. Es decir, cómo los brasileños en un país como el vuestro, que es un continente en sí mismo, seáis capaces de organizaros, pues en cierta forma recaerá en lo que cada propia red quiera hacer, ¿no? Yo en ese sentido, José Paulo, creo que tenemos que hacer un llamamiento abierto, ecuménico y flexible, que no sea ni endogámico, ni sectario, ni cerrado, sino todo lo contrario, porque sería una red orteguiana bastante anti-orteguiana si lo hiciéramos así. Entonces no vamos tampoco a pervertir el propio espíritu orteguiano que debe iluminar e impulsar estas iniciativas, ¿no? Hagámoslo de forma abierta, pongamos los recursos necesarios para que se pueda entrar en conexión entre unos grupos y otros. Creo que la agenda, aparte del Atlas, la agenda puede ser una buena herramienta para conocer qué va a hacer cada grupo en cada región donde se encuentre, y las conexiones online pueden facilitar mucho ese intercambio. Pues si se va a celebrar en la Gilberto Freire una jornada, o en la Universidad de Pernambuco impulsada por Eduardo, pues eso puede llegar no solo a Madrid, a la Fundación Ortega, sino a todos los que estén conectados a esa red, y en la medida en que intercambiemos los enlaces, las conexiones, pues todo eso puede hacer crear lo que realmente es una comunidad. Ya sabes que en España Invertebrada Ortega dice que los únicos que están unidos porque sí son los miembros de una familia, pero los pueblos no se unen así como así, se unen para hacer algo, y ese algo los mantendrá unidos en la medida en que sea un proyecto sugestivo de vida en común. Se unen para hacer algo que enriquece a cada uno de los miembros de esa sociedad. Entonces yo creo que tenemos que hacer algo sugestivo, donde, ayer lo dije con la metáfora de Google, ¿no? Es decir, todo el mundo quiere aparecer en Google y quiere aparecer bien. Pues yo creo que los orteguianos que estén distribuidos por cualquier región geográfica querrán formar parte de esa comunidad, sencillamente porque les aporta algo a su propia existencia. A lo mejor solo anunciar novedades editoriales en algunos lugares, en otras un congreso, en otras, y compartir todo ese conocimiento. Gostaria de ouvi-las sobre essa sugestão inicial, que, claro, vai ter um programa, uma carta de orientação aos representantes, que formato que nós teremos, como que será mais institucional ou mais autoral. A gente vai ter de fazer traçar a melhor organização, como que vai ser a forma da rede. Se o Brasil se tornar um modelo para as outras redes, nós temos de pensar
um desenho da nossa dinâmica de trabalho, de encontros, de sessões, de publicações, né? Como tratamos as divergências, de que maneira que se dá os relacionamentos institucionais e autorais, a integração de novos leitores, novos pesquisadores, né? Eu acho que tudo isso a gente vai formalizar. De qualquer forma, eu penso que um bom exercício será 2027 na preparação, Inácio, talvez aqui no Brasil, de uma concentração, antecipando aí o centenário da missão da universidade. Talvez esse poderia ser um ponto de partida para a gente estruturar bem a rede por dentro das universidades, das escolas, enfim, que eu acho que a gente vai, de fato, mobilizar muita gente, que nós somos uma comunidade acadêmica e escolar numericamente muito importante, todos conectados. Talvez o debate em torno da missão da universidade poderia ser uma ideia inicial, que é o que nós vamos fazer, né, Regina, em Santa Catarina, junto com a Universidade Federal, e dedicar o nosso núcleo de Santa Catarina aos estudos, às leituras do livro completo da missão da universidade. Quem sabe poderemos fazer a mesma experiência e no final do ano de 2027, é isso? No ano que vem, fazermos o encontro, por exemplo, das influências de Ortega na pedagogia da educação de Paulo Freire e do próprio Anísio Teixeira. Não sei, eu estou pensando aqui um pouco em voz alta e queria ouvi-lo sobre isso. Eu acho que não é um projeto pronto e aí vai ser, digamos, vai ser assim que vai funcionar. Eu acho que nós vamos ter de ir fazendo funcionar, né, ao mesmo tempo que criando, né, estabelecendo uma orientação. O que vocês acham, assim, da gente eleger? Poderia ser Mirabeau ou político, poderia ser também, poderia ser o que é filosofia. Ou a gente faz esse primeiro movimento para a estruturação da rede em torno da missão da universidade, que eu acho que tem textos muito interessantes, inclusive esse da crise da inteligência, da formação atlética dos cidadãos, né? O debate da vulgaridade está nesse livro, Missão da Universidade. Nós somos um Brasil especialista em vulgaridades, talvez civilizadas, né? Mas podia ser assim. E prepararmos uma agenda já visando o centenário da rebelião das massas e fazer um grande trabalho, né, de editorial, de comunicação, de mobilização para preparar os encontros de 2030 de uma maneira prática. Bom, eu acho que a missão da universidade pode ser um texto estrategicamente interessante, realmente, porque como a ideia também é articular com diversas universidades, você começar por um pensamento sobre, né, o local da universidade, eu acho que estrategicamente, não que seja o melhor texto, não nesse sentido, mas no sentido estratégico, acho que vale a pena. Bom, eu estou completamente de acordo a respeito da escolha da missão da universidade, porque realmente é muito oportuno, porque, bom, a universidade brasileira é algo que também está sempre em crise, não é? E acho que, mais do que uma crise institucional, financeira, de financiamento, né? Eu acho que uma crise é acerca do seu sentido mesmo, não é? E esse texto pode nos ajudar ou dar um norte muito interessante, não é? Para que, refletindo sobre a universidade, a gente acabe também ajudando a estruturar, não é, essa rede em seus respectivos polos no Brasil e fora do Brasil. Acho perfeita a ideia, estou de acordo e espero colaborar com tudo que estiver ao meu alcance. E creio que a minha universidade, a Faculdade de História, o programa de pós-graduação em História também estarão muito abertos a fazer qualquer tipo de
aliança, convênio, ou pacto institucional que possa, digamos assim, colaborar com esse tipo de iniciativa? Sobre Ortega y la generación del 27, que puede ser un buen marco para abordar todo lo que tiene que ver con Ortega y la literatura, los géneros literarios, la teoría estética de la literatura, de la recepción, temas que han salido en este debate y que pueden ser debatidos y discutidos en la Complutense en el año 2027. Enquanto se estrutura a rede, que na verdade é um espaço horizontal e que precisa de algumas referências, alguns faróis, né? E para todos, dada a diversidade institucional e também de projetos pessoais. É difícil procurar uma sintonia, um equilíbrio entre o institucional e o autoral, mas esse é o desafio dessa rede. E eu acho que nós temos condições de fazê-lo, para não cair no corporativismo e nem nos interesses meramente econômicos. Há todo tipo de interesses. Eu creio que um fator que pode agregar a todos, jogando uma luz, é uma agenda comum. Então, a rede teria uma agenda comum, sempre sinalizando os trabalhos preparatórios desses centenários, encontros, enquanto nós operamos no abastecimento da rede, nas plataformas de conteúdo, municiando conteúdos, compartilhando textos, gerando pesquisa nova, porque o projeto sempre é intergeracional. Não podemos perder de vista o acesso às novas gerações dos legados que estamos lidando agora. Então eu proponho que uma agenda comum esteja sempre à luz das nossas iniciativas, em que seja 2030, da Rebelião das Massas, e também é importante relevar a conexão ibero-americana. Não podemos virar as costas para a Latinoamérica outra vez? Colômbia, Chile, México. Nós no Brasil não sabemos da recepção orteguiana nestes países. Não sabemos. Nem o Brasil, começando agora. E concordo, Inácio, que nós brasileiros podemos criar um modelo, dada a diversidade, as universidades, né? Estamos integrando agora, porque a fragmentação é muito grande, de propiciar um modelo de gestão de rede, de funcionamento que seja capaz de atrair jovens pesquisadores e que possa mirar também a constituição de redes em outros países. Gostaria de reiterar a enorme gratidão e também lembrando Paul Ricoeur um credo ao reconhecimento. Às vezes de uma participação mais ativa, outras vezes mais tímida, mas eu acho que no Brasil o tema do reconhecimento, que é um dos belíssimos livros que ele fez, poderia também ser uma leitura para acompanhar essa nossa política de transmissão, de conexões. O próprio livro Meditações do Quixote, naquela parte que fala sobre a conexão pelo amor e a inconexão do ódio, né? Pelo ódio, que eu acho que essas duas categorias, e mesmo na apresentação das meditações, aquela dedicação que ele fez para os leitores, eu acho que o nosso movimento, no projeto orteguiano, está bem acentuada essa preocupação autoral com os leitores. Esse movimento, que eu acho que isso é importante para quem escreve, para quem faz arte, para quem faz música. Não existe artista sem o público dele, não existe autor sem o coautor, que é o próprio leitor, que vai se tornar, quem sabe, um novo leitor. Eu acho que são formas de você quebrar esse modelo de fazer filosofia abstrata.
abstratamente, como se fosse uma coisa de especialistas para especialistas. Muy agradecido por la hospitalidad. Creo que habéis puesto el listón bastante alto para los argentinos y para los españoles, que tenemos que acoger los próximos encuentros de este tipo. Hemos estado realmente muy cómodos. Creo que ha sido un acierto que dispongamos de esta sala en el mismo lugar en el que podíamos comer y alojarnos, porque eso ha facilitado mucho la asistencia a todas las sesiones y nuestro descanso en la ciudad. Y estamos felices de estar aquí, de haber hecho realidad este sueño que empezamos a hablar hace tantos meses. Creo que es el principio de una larga amistad. Creo que vamos a hacer bastantes cosas juntos, esta comunidad que estamos creando. Y tenéis en la Fundación Ortega vuestra casa. Estamos deseando que vengáis. Estamos deseando que vengáis a Madrid para seguir celebrando, bueno, pues la obra de este autor que tanto nos inspira y que tanto nos ayuda a salvar la circunstancia que es nuestra vida. Muchas gracias.